Olá, amigos do Projeto Visita. Hoje estamos aqui na Brigada Militar de Tapejara e depois da nossa vinheta vamos conversar com a soldado PM Gris, que é integrante da Patrulha Maria da Penha. Depois da nossa vinheta. Estamos de volta aqui no nosso Projeto Visita, estamos no mês de agosto, o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização ao fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. Na presença aqui, né, da soldado PM, a Gris. Tudo bem contigo? Tudo ótimo com vocês. Espero que tá tudo bem também. O que é, enfim, a Patrulha da Maria da Penha? A patrulha tem um trabalho muito especializado dentro da Uhum. Brigada Militar hoje em dia, que é o acompanhamento pós-medidas protetivas da mulher. Ou seja, a mulher que sofreu uma violência doméstica, ela recorre aos meios, né, policiais, judiciais, para se afastar do agressor, que é uma medida protetiva de urgência, que faz o afastamento desse agressor, né, do lar naquele momento. Uhum. E aí, após, entra o trabalho da patrulha, né, que é visitar, fazer visitas periódicas. Conforme a gravidade, a gente visita mais vezes, né, quando tem muita reincidência de descumprimentos, né, porque a juíza ou o juiz da comarca, ela emite essa medida com algumas restrições, né, às vezes é locais, né, local de trabalho, distância, às vezes abrange os filhos, né, também tem muita questão da rede social, que é a rede social, telefone, que às vezes as pessoas acham que não é descumprimento, mas é um descumprimento e vem escrito isso, né? Que nem por amigos, nem por terceiros, familiares, rede social. Então, a gente faz esse trabalho do pós, chegar lá, ver se a mulher tá bem, né? Se está sendo cumprido desde a ocorrência, desde a medida, se ele realmente se afastou, porque o principal objetivo, né, da medida é o afastamento, para essa mulher, né, conseguir continuar a vida com dignidade e segurança, que nada venha acontecer com ela, nem com os filhos, caso tenha, ou familiares, enfim. E daí, nesse momento, caso tenha um descumprimento, a gente emite sempre no final dessa visita um documento interno e uma certidão que vai para o judiciário também, né? E daí, nessa certidão, a gente coloca tanto que está sendo cumprido, que está tudo bem, que ela não necessita de ajuda naquele momento, que ela está passando por uma mudança de vida, mas que realmente está tudo bem. Ou a gente relata, então, que teve esse descumprimento, né? E aí pode ter até sanções pro agressor que vão até a prisão Certo, dele. mas esse descumprimento pode ser feito de ambas as partes, pode ocorrer com o agressor ou com a agredida, né? Às vezes ocorre a retomada do relacionamento, né? A Certo. gente fala do ciclo da violência. Uhum. E às vezes a gente tem que entender em qual momento essa vítima está, né? Porque Certo. quando a gente fala da violência doméstica, a gente não pode esquecer de falar do ciclo da violência, né? O que seria o ciclo? Normalmente é aquele momento tenso, que é a fase um é aquela tensão. A mulher Uhum. vive, né, não sabendo quando vai acontecer alguma coisa, né? Isso pode durar anos, meses, enfim, né? Uhum. Onde Certo. ocorre pequenas agressões diárias, não físicas, né, mas diárias, psicológicas, Uhum. moral, patrimonial também, às vezes reter salário, alguma coisa que ela tenha, familiar já, bens. Tem a questão moral também, fazer às vezes piadas depreciativas, assim, na frente de amigos, Uhum. calúnias, enfim, não é mesmo agressão em si, né, Uhum. e nem algo muito explícito, mas que Certo. faz gerar esse desconforto nela Certo. diariamente, esse terror psicológico que ela não sabe como é que ele vai chegar do trabalho, né, Certo. como ele vai acordar no outro dia. E às vezes a gente também tem que falar do uso de substâncias, tanto do álcool quanto às vezes Uhum. de drogas, né, tanto lícitas e ilícitas, a gente tem essa questão das substâncias. Uhum. Então, ela anda nesse caminho sem saber quando pode acontecer alguma Certo. coisa. E Uhum. aí a gente vai para a fase 2, que essa fase 2 é uma explosão, é quando acontece realmente uma agressão física direta, né? Uhum. Ou uma violência psicológica mais explícita, uma coisa relacionada aos filhos, né? Que é aquele momento que ela decide realmente pôr um fim e procura ajuda, né? Uhum. Se for uma agressão, naquele momento liga para o 190, a gente atende. Se ele Certo. estiver no local, também a gente, né, encaminha a delegacia e ele é preso em flagrante, né? Uhum. E se caso ele não estiver no local,
é feito todo o processo também, pedir as medidas protetivas da Certo. mesma forma, e o trâmite continua também, podendo então ser decretado a prisão preventiva dele após o fato. Mas às vezes a gente se depara realmente com a retomada, porque daí depois dessa explosão e ela realmente quer sair desse ciclo, quer sair dessa violência, e ela se depara que ela passou muitos anos dessa forma. É um momento lúcido assim que a mulher tem naquele momento, eu quero sair disso. Mas aí vem a terceira fase, que a gente até às vezes chama de lua de mel, que é o arrependimento. É quando ele vem com promessas, né, que ele vai mudar, que ele vai ser um homem melhor, que, enfim, tudo que ela falava antes para ele mudar, né? Se tinha a ver com algo, ele vai largar, né? Se tem a ver com o emprego, ele vai procurar um emprego melhor. Se tem a ver com os filhos, ele vai ser mais presente. Então, não vai mais ser agressões verbais, físicas, nada. Ele vai ser, né, o homem que ela desejava que ele fosse e que ele era, talvez, no início do relacionamento. E aí, baseado em memórias, dependência emocional, às vezes financeira, pensa nos filhos, às vezes esse pensamento retrógrado, né, de se separar, o que os outros vão dizer, né? Minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe, ninguém nunca se separou, eu vou ser a primeira a se separar. Às vezes tem a questão da própria família, porque às vezes o agressor dentro de casa é uma coisa, né? E aí fora, né, ele é completamente diferente. Então, quando essa vítima procura ajuda ou relata às vezes para a família, para amiga, quem quer que seja, ela Não é acredito. totalmente descredibilizada, né? Não Certo. acredito que aquele pode ser a mesma pessoa que eles conheçam, né? E Uhum. aí ela tem todas essas informações na cabeça e aí a retomada, e aí a gente também chama de descumprimento, né? Porque Uhum. realmente a, a medida protetiva é para mantê-los afastados, para ter a segurança. Certo. Mas se aquele momento ela, por qualquer que seja o motivo, né, a gente não julga nenhum motivo que seja, a gente só quer que esteja bem, né, não importa que seja separados, né, a gente preza a segurança. Se for ser separados, tudo bem. E se resolveu retomar o relacionamento, a gente chega às vezes a fazer o acompanhamento e elas às vezes indicam, não, a gente voltou a conversar, ou às vezes a gente já retomou o relacionamento. Então a gente também faz um descumprimento ali de medida com ela. Se ele não estiver presente, a gente faz ali mesmo no local e relata, né, ao juizado que Uhum. ela retomou o relacionamento e a gente tem também que ter uma certeza que é por comum acordo e não de forma coagida, né? Coagida, Uhum. medo, ameaça ou Certo. qualquer coisa assim. Entendi. Né? E caso se ele estiver também presente, a gente pode também encaminhar ambos também para uma delegacia e fazer o descumprimento direto lá também. Dá para fazer das duas Ok. formas. Mas a gente não deixa de fazer essa parte também. Certo, ok. Então, você colocou sobre diversas formas de agressão, né? Sim. Ah, pode ser a psicológica, pode ser física, né? Mas é agressão. Psicológica é um tipo de agressão porque Sim. a pessoa fica atingida dessa forma. Quais são os sinais? Os sinais que a mulher deve identificar que aquele companheiro, que aquele esposo vai daqui a pouco partir por uma atitude agressiva. Então, isso é muito importante, né? Entender os primeiros sinais. Porque quando a gente vai num atendimento ali, de uma medida que foi expedida, inicialmente a gente vai lá, faz acompanhamento e às vezes elas relatam que não, como não viram antes, né? Que já fazia isso antes e que desde o início tinha algumas coisas que naquele momento fazia sentido, né? Então, normalmente o isolamento, né? Quando Uhum. começa o relacionamento, tenta isolar primeiro as amizades, né? As amigas, Hum, os amigos, colegas de trabalho, certo. começa a abranger um pouco, já começa a abranger mais para a família. A gente vê aquela vítima que ela não frequenta mais a casa da mãe, da irmã, porque de certa forma ele faz ela não sair mais de casa, porque se ela vai na irmã e ela Uhum. comenta algo sobre o relacionamento, ela pode chegar em casa com outro pensamento, então ela já fala, é porque você conversou com a fulana, com o ciclano, Certo. né? No trabalho, às vezes, tem a questão de ciúmes, né? O colega de trabalho, ou alguma coisa relacionada assim. Então, às vezes, faz ela até sair do trabalho, né? Ficar só em casa, dependente dele. Então, o que torna mais uma parte da violência. E
Além do isolamento, a gente também fala eu deixei até algumas anotações sobre alguns pontos bem importantes. A gente fala principalmente o primeiro sinal de tudo, assim, de alerta mesmo, isolamento. Isolou é porque, assim, ela não tem um vínculo para poder pedir ajuda. Então, é uma das primeiras coisas que realmente ele vai cortar, né? Ciúmes doentio, excessivo, vigia a rede social, tem senha do celular, quer ver quem curtiu, quem seguiu, né? Cuida diariamente do número de seguidores, chamada do WhatsApp, né? Tocou o telefone ali, uma mensagem do WhatsApp, é ele que vai verificar. Ou pergunta quem que tá te mandando mensagem essas horas, né? Esse tipo de situação. A gente também fala, né, do controle excessivo de tudo, né? Senha de banco, senha da rede social, enfim, tudo que ela tiver na mão dela também está na mão dele. Ela deixa de ser uma pessoa, né? Acaba sendo apenas eles, né? Eles ou ele. Entendi. Apenas, né? Ela não tem mais essa parte. E desvalorizar a mulher é uma coisa que às vezes passa despercebido e um pouco às vezes, né, totalmente despercebido naquele momento, porque acham que pode ser só uma coisa isolada, mas às vezes uma piada na frente de amigos que acaba menosprezando aquela vítima, aquela mulher, desvaloriza ela quanto mulher, ou faz uma piada relacionada aos filhos, né? Talvez que ou ela não cuide, ou que talvez ela não seja uma boa mãe, ou alguma situação que aquela criança fez, porque puxou a mãe na frente dos outros, causar aquele desconforto. Certo. Também é um sinal bem de alerta, porque é uma forma de desvalorizar ela como mãe, ela como mulher. Então já é mais um sinal que dá para ligar aquele sinal de alerta ali e pensar, opa, o que está acontecendo aqui, né? E explosões de raiva, né? Normalmente esse vem com frequência. Tem quebra objetos, né? A gente ouve muito, né? Mas ele não me bate, né? A gente escuta muito essa questão. Ele é um bom pai, mas ele não me bate. Ele é um bom pai, mas ele me priva de ver minha família, né? Ele não me bate, mas ele não deixa eu ter acesso ao meu salário, né? Ele não me bate, mas eu não posso sair com as minhas amigas. Se eu vou na casa da minha mãe, eu tenho minutos para sair, voltar ou ficar em ligação com ele o tempo todo. Certo. Então, se ela deixa de fazer uma dessas coisas, aí ele tem as explosões de raiva, né? E aí começa as chantagens emocionais, assim, tipo, vou te deixar se você não mudar, né? Você tá fazendo isso para me magoar, porque você sabe que eu te dou tudo, e você mesmo assim só dá ouvidos para suas amigas, para sua família, eles querem nos separar. Então começa, né, todas essas questões, e quando ela realmente sempre revida, tem as explosões de raiva. Ou de xingamento, né? Mas realmente não acaba sendo físico diretamente, normalmente, né? Mas quebrou o objeto, soca na parede, né? Ou alguma coisa assim, já é mais um sinal para ficar alerta, porque realmente essa pessoa, de alguma forma, ela vai ser agressiva em algum momento. Não vai terminar naquele objeto. Certo. Bom, você relatou então todos os sinais aí que servem de alerta, né? Embora mulheres que há muitos anos elas passam por esse tipo de situação, né? E não tomam a coragem de agir, de fazer algum tipo de denúncia, de procurar ajuda. Então, em termos de ajuda, no momento que a mulher ela sofre a agressão, ela é ameaçada, enfim, ela sofre essa violência, qual é o caminho para ela pedir ajuda? Tem várias formas hoje em dia de procurar ajuda. Nós temos a questão já inicial, não consegue sair de casa. Às vezes tem essa questão de não sair de casa. Nós temos a delegacia online rs.com, que é a delegacia da Polícia Civil, online. Então ali já tem uma aba específica da Lei Maria da Penha, né? Então ela é bem intuitiva. Ela vai entrar lá, vai ser uma das primeiras coisas que vai aparecer, vai clicar e vai ter duas coisas que ela vai poder. Tanto pedir a medida protetiva ou relatar um descumprimento. Então, ela já pode fazer as duas coisas ali sem precisar sair de casa, né? Então, aconteceu uma agressão de noite, não consegue sair de casa, privou da família, dos amigos, ela não tem carro, mora mais para o interior, pode ir lá, já pedir já na internet mesmo, ali online. Mora na cidade, tem mais acesso, ou consegue alguém para levar até a delegacia num horário comercial, que nem aqui em Itapejara, ela pode se dirigir até a delegacia,
quando já aconteceu e ela quer sair dessa relação, né? Ou uma violência psicológica, patrimonial, e ela quer sair, pode se dirigir até a delegacia também para pedir as medidas protetivas de urgência diretamente. Ou então, em caso iminente, 190. E de qualquer forma também, se ela quiser uma orientação de como proceder também, sempre 190. Pode pedir orientação, sempre vamos orientar também se ela não tiver como ir pedir, né? Fazer esse pedido de medidas, fazer essa ocorrência, a gente também faz esse apoio, né? De levar ela, de explicar para ela como funciona, de pedir as medidas, de orientar, de ajudar. Então, também pode ser, e num perigo iminente, com certeza, né? Sempre 190, relatar onde é que ela tá, se ela tá em segurança, se naquele momento ele tá ali. Se o agressor tiver, já fala o que ele tem, o que ele tá fazendo, se ele tem alguma arma branca, alguma coisa que ele possa estar fazendo, se tem os filhos envolvidos, se ela já conseguiu sair da casa, se tem mais alguém que pode proteger, né? Trazer mais informações e com certeza, né? Trazer exatamente onde ela está. Isso é muito importante para a gente conseguir ter um trabalho mais rápido, efetivo, para manter ela em segurança, né? Mas tem uma boa vantagem que a justiça ela age com rapidez nesse tipo de situação, né? Bem Sim, interessante isso. Né? É muito rápido. Principalmente na nossa região, a gente vê muito rápido. Questão de no máximo 24 horas a gente já vê um bom retorno das medidas, de tudo. Anda muito rápido. Tem esse trâmite, é bem interessante. E muito, muito, muito importante ser rápido, a brevidade. Bom, Soldado Gris, quero agradecer sua participação aqui no nosso projeto Visita, muito esclarecedora as tuas colocações sobre esse tema. Eu quero que você deixe uma mensagem especial para as mulheres, né? Nesse agosto lilás, mulheres que estão vivendo uma situação de dificuldade, com ameaças, enfim, vivendo esse tipo de situação, para as mulheres de Itapejara e região. Para as mulheres, então, né, o que eu tenho a dizer é que procurem ajuda. Vocês não estão sozinhas. A rede de proteção à mulher é gigante. Tem toda uma rede que trabalha com isso. Vai desde a Polícia Civil, Brigada Militar, Assistência Social, Ministério Público. Tem todo mundo envolvido realmente para deixar essa pessoa a salvo. Então, a culpa nunca vai ser sua. Não pense isso, por mais que talvez seja colocado, às vezes, em palavras que você não vai conseguir sair desse relacionamento, que sem essa pessoa você não vai conseguir continuar vivendo, tendo a estabilidade financeira, emocional, qualquer coisa assim que já esteja acontecendo nessa parte de violência, não é culpa sua, você não está sozinha e realmente só procurar ajuda de alguma das formas, sempre vai ter alguém que vai conseguir. Se não for na delegacia, se não for no 190, desses meios, se não conseguir online, a assistência social do seu bairro, da sua cidade também pode te ajudar nessa questão. E pedir ajuda nunca vai ser sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal de coragem. A gente necessita que mais mulheres tenham coragem de relatar o que está acontecendo dentro de casa e não importa quem seja, não importa a idade que tenha, não importa que cidade está, precisa procurar ajuda, porque com certeza alguém vai segurar a sua mão naquele momento. Tudo bem. Visitei hoje a Brigada Militar de Itapejara e a conversa de hoje, nesse mês de agosto, agosto lilás, foi com a soldado PM Gris, que é integrante da Patrulha Maria da Penha. Um grande abraço a você, muito obrigado pela companhia, por estar nos acompanhando aqui no nosso Projeto Visita. Lembrando que aqui o Projeto Visita conectando histórias, valorizando pessoas. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.